Bem, amados, hoje logo pela manhã eu cheguei, acordei, falei com minha cunhada, falei com minha esposa, falei assim, olha, você não está a palavra não? Porque Deus me deu a palavra até agora, eu falei assim para ela. Falei assim, ó, você vai pregar hoje, me traz um martelo, eu prego. E é coisa assim tremenda, que às vezes a gente chega pela manhã e fala, Senhor do céu, o Senhor não me falou nada, não me trouxe palavra nenhuma, Senhor. Eu falo, Senhor, será que é tua vontade mesmo que eu esteja aqui como pastor da igreja? Deus me questiona a mim mesmo. Mas é sempre interessante, é algo interessantíssimo que quando a gente está ali assentado, a gente se assenta ali, aí Deus vem com a palavra, e é tremendo, porque é uma revelação mesmo. A gente às vezes espera, né, às vezes tem pessoas que estudam, é importantíssimo nós examinar, estudarmos a palavra do Senhor, com certeza, mas eu ainda creio muito mesmo que o Espírito Santo é aquele que tem a liberdade de agir, de falar, e o Espírito Santo realmente traz para nós a palavra com certeza, com certeza em nossos corações. Então, até hoje pela manhã, antes de vir à igreja, não tinha nenhuma palavra. Eu falei, Senhor do céu, escolhi os louvores ali para louvar o Senhor nessa manhã e separei os louvores, sentei ali, aí Deus falou, a palavra está no livro de Romanos 8. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do livro de Romanos 8. E é interessante que não é coincidência não, é Cristo incidência o que nós falamos, que o Espírito Santo é o mesmo, ele traz a nós a certeza e a convicção. E eu separei um louvor que há muito tempo nós não louvamos, que é este louvor do André Valadão, que ele fala que não há mais condenação. E quando eu abri a palavra, tá bom, pai, vou abrir em Romanos 8, e aí a palavra do Senhor fala, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bem, todos acharam em Romanos capítulo número 8, diz no versículo número 1, versículo número 2, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Em nome de Jesus, curva a tua cabeça, Pai Santo, diante de Ti, como diz o Teu Evangelho, Deus e Pai, segundo o Teu chamado, Deus Pai, humilde, Deus Pai, declarando segundo o voto que Te fiz, como homem nunca fui, não sou e jamais serei, Pai, mas diante, Deus Pai, da graça que nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso que era e que sempre serás, Pai, usa a minha vida, Pai, importa que o homem diminua para que Tu cresças, Pai, mas usa-me, Deus Pai, na ousadia do Espírito Santo, para que a Tua igreja venha ser edificada, Deus Pai, para que Tu venha responder, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, verdadeiramente as questões e os corações dos Teus filhos, Deus Pai, para que verdadeiramente os Teus filhos saiam daqui, Pai, regozijando-se, Deus Pai, do Teu amor, Deus Pai, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, amém e amém, glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, até pela manhã, não havia nenhuma palavra, eu falei, Senhor, Deus e Pai, e aí tem vezes que eu questiono mesmo, aí se eu não tenho palavra, eu pergunto na igreja, porque eu não sou de pregar uma coisa que Deus me deu, é verdade, eu pergunto, mas se alguém aí uma vez, aconteceu isso na igreja? Não lembro, faz um tempo, eu falei, olha, Deus não me deu a palavra, tem alguém aqui que está com a palavra, não sei quem que é, mas se manifeste porque comigo que não está. Ele levantou o irmão e ele veio ministrar a palavra, foi uma vez naquele dia, mas é importante nós termos o que? Sensibilidade do Espírito Santo. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a ler o livro do profeta Isaías, quando ele começa a ler o livro do profeta diante de todo o povo, ele começa a declarar ali as palavras que estão escritas, a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo tomando a palavra, como de costume, ou seja, o Senhor constantemente ele estava na casa do Senhor, ele estava cultuando a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o costume de estar na casa do Senhor, e é interessante que é na casa do Senhor que Deus fala conosco, é na casa de Deus que Deus fala comigo também, isso é tremendo, amados, e a palavra do Senhor, no livro de Romanos 8, ele começa a falar a respeito de que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí nós temos aqui uma vírgula que diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
quando nós temos aqui uma separação muito clara a respeito da carne e do Espírito. A palavra do Senhor fala a respeito das obras da carne, no livro de Gálatas 5, versículo número 19. E as obras da carne nos separam de Deus. E aí ele fala assim: mas pastor, como que eu vou saber quais são as obras da carne? Como eu vou saber o que vai me conduzir para o mal? Como eu vou saber o que vai verdadeiramente o quê? Levar a minha alma para longe de Deus? A palavra do Senhor fala no livro de Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem nossos rostos, para que verdadeiramente o Senhor não nos ouça. Ou seja, iniquidade. O pastor Fernando ele sempre ensina a respeito de iniquidade. O prefixo in ou i, ele traz uma concepção do quê? De que não existe. Ou seja, equidade significa o quê? Significa o que é correto, o que é bom, o que é puro, o que é justo. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Ou seja, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é idôneo, tudo que verdadeiramente é exato, tudo que é correto, nós chamamos de equidade. Ou seja, a bondade em sua totalidade. A palavra do Senhor fala que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí a palavra do Senhor fala assim: contra estas coisas não existe o quê? Não existe lei. Olha só, vamos lá comigo, para a gente ter certeza do que a palavra do Senhor ele nos ministra. E é tremendo, amados, que quando realmente nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente nós deixamos que o Espírito Santo verdadeiramente venha falar por nós. Não é nós mais que falamos, mas o Espírito de Deus que fala por nós. Olha só, a palavra do Senhor diz lá no livro de Gálatas 5:22, 23, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo número 23, contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas, amados. Ou seja, mas a mim e a você nos foi dado o que? O Espírito Santo. Para que o Espírito Santo foi me dado? Para que o Espírito Santo foi dado a vocês, amados? A todos o quanto receberam, a palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo número 1, versículo número 12, a todos o quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. E aquele que é filho de Deus, eu sempre costumo lembrar, quando eu começo a ler a palavra do Senhor, eu costumo mergulhar e eu costumo me imaginar o que está acontecendo. Isso não é errado. Eu me imagino naquela época, eu me imagino o que está acontecendo naquele momento. E eu lembro então, a palavra do Senhor fala sempre, eu costumo dizer aqui que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi ali batizado nas águas, e após ele levantar as águas, veio sobre forma corporal o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, e uma grande voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amados, o Pai, quando ele ama o Filho, ele concede o teu Espírito. Ele concede sim. E o que vem a ser o Espírito do Pai sobre o Filho? O que vem a ser verdadeiramente a presença do Pai na vida do Filho? Amados, todos nós, isso geneticamente falando, cientificamente falando, isso é comprovado cientificamente, nós deixamos o quê? Uma herança genética aos nossos filhos. Costumam dizer assim para o Daniel: nossa, como o Daniel é parecido com o pai, como o Nicolas é a cara do pai, nossa, que bonitinho. Glória a Deus, né? Parcialmente eu recebo um elogio, distante, mas eu recebo, né? Mas ele que é bonitinho, fazer o quê, né? Amém, glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é genética. Nós deixamos uma herança que vem de nós. Ou seja, isso é carne, lógico. Está ligado a respeito do quê? De células, de moléculas e átomos que são passados. E ali o quê? Existem características, às vezes o olho parecido, às vezes a maneira de falar. E não só isso. Com o tempo vai se passando, o que acontece? Existem características o quê? Físicas, não é? Que é passar de geração em geração, e começa-se a ver características o quê? De personalidade. É comum, né?
o Daniel fala assim, nossa, que da hora. É um linguajar, uma gíria, mas eu costumo dizer, nossa, que da hora. E ele também fala da hora. Ou seja, começa a haver características parecidas. Por quê? Porque eu estou passando o quê? Parte do meu espírito como herança para ele. E o Pai fez a mesma coisa com Jesus. Jesus Cristo, ele veio à terra dizendo o quê? Eu vim o quê? Testificar o que o Pai me concedeu. Jesus Cristo, ele veio o quê? Anunciar o que do Pai, da parte do Pai, havia lhe sido concedido. Simplesmente, Jesus Cristo, ele fez a obra aqui na terra, segundo o quê? Segundo o que o próprio Pai, o Pai Celestial, havia concedido a ele. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre quem? Sobre Cristo Jesus. Por isso que verdadeiramente ele cumpriu a obra aqui na terra. É a herança, eu costumo dizer, a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos não são os nossos bens materiais de maneira nenhuma. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho é quando ele estava fraco, quando ele estava enfermo, quando ele precisou, quando verdadeiramente ele teve uma angústia, quando ele teve uma decepção, quando ele teve alegria, quando ele foi vitorioso, eu estar ali ao lado dele. Essa é a maior herança que eu posso deixar. Por quê, amados? Naquele dia, quando ele crescer, ele vai aprender todas as coisas, o que? Batalhar, né? Lutar. A verdadeiramente o que? Trabalhar. Não conseguir as coisas literalmente o que? De mão beijada. Não, tem que batalhar para conseguir. É uma herança que nós deixamos. Por quê? Quando ele crescer, então, ele verdadeiramente irá lutar para conquistar as coisas. E a palavra do Senhor, ele diz que o quê? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que coisa interessante. É isso que eu quero ressaltar. Não sei se na Bíblia de vocês, a primeira palavra, ela diz aqui, Espírito em letra minúscula, tá assim? Na de vocês? E no versículo número 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida, que está em letra maiúscula, tem alguma diferença na Bíblia de vocês? Não? Não, todos estão assim? A primeira frase está com letra minúscula e a segunda com letra maiúscula? É assim que está apresentado? Na minha Bíblia está assim, tá? Eu estou aqui, segundo a Bíblia, a versão que eu estou aqui vendo, traz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este Espírito é exatamente do que eu estou falando. Ou seja, amados, existe um Espírito que está sobre mim. E este Espírito é o Espírito que eu deixo o quê? De herança para o meu filho, para o meu próximo. O Espírito que? Existe um Espírito que em mim foi dado. Eu sei que eu sou dividido da mesma maneira que Deus é, eu também sou. Como assim? Sou dividido em carne, em alma, em espírito. Eu sou dividido dessa maneira. Eu tenho o corpo físico, eu tenho a alma, que é entendimento, e eu tenho o espírito, que é visível. Amém? Agora, o Espírito que me controla, aí é a questão. O Espírito Santo de Deus, se Ele controla a minha vida, então Ele guiará os meus passos. É Ele que conduzirá a minha vida. Agora, se o Espírito que está em mim são o Espírito das trevas, ou seja, a carne, tem poder sobre o meu Espírito, por isso que a palavra do Senhor fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro para que não façais, né, o que quereis. Então olha só, vamos lá de novo no livro de Gálatas 5, versículo número 19, desculpa. Gálatas 5, 19, que traz a concepção das obras da carne. Gálatas 5, 19, né? Diz assim, olha só, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão no reino de Deus. Olha só então,
o que nós vemos aqui? Existe uma luta constante. Por quê? Porque a nossa carne, quando nós falamos a respeito das obras da carne, todos nós, de um modo geral, já praticamos alguma dessas coisas. Amém? Todos nós, de um modo geral. Estou falando, né, é bem claro, bem específico. Todos nós já praticamos. Talvez bebedice, glutonaria, tantas e tantas coisas que nós já fizemos. Né? Nós pecamos, nós erramos. Ou seja, pela lei humana, ou seja, pela lei da carne, eu já estou o quê? Condenado. Não existe mais solução para mim. Ou seja, pela lei da carne, eu estou condenado. Todos nós já pecamos. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, e o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ou seja, o que nós temos? O que eu tenho então, amados? Eu sei que em mim mesmo então eu sou pecador. Mas aí a palavra do Senhor fala o quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que é andar segundo o Espírito? Isso é uma das grandes barreiras que muitas pessoas têm enfrentado dentro das igrejas. Não é só fora, não. Porque fora, eu vou ser sincero, não faz diferença. Fora não faz diferença. O problema é quando nós estamos e temos consciência para a palavra de Deus e nós vemos que existe uma condenação constante. O inimigo de nossas almas constantemente ele quer nos acusar e mostrar todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, e não só nossos, do nosso próximo também. Por quê? Porque fazendo isso ele consegue desviar os meus olhos de quem? De Deus. Quando eu olho para os erros e falhas, eu tiro os meus olhos de quem? De Deus. Ou seja, eu tiro os meus olhos do que é perfeito, do que é bom. Agora, olha só a palavra do Senhor, continuando dizendo aqui no livro de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida. Aí nós temos um outro Espírito. Ou seja, a lei que é segundo a carne é uma. Agora, a lei do Espírito de vida é uma outra lei que não tem conexão com a lei da carne. Ela é totalmente separada. Por isso existe uma batalha muito grande. Olha só, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora olha só, versículo número 3 em diante nós vamos começar a entender agora. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que isso simboliza para mim e para vocês agora? Jesus Cristo, então, todos nós sabemos, estamos até carecas de ouvir falar, mas necessário que nós venhamos escutar. Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que Ele encerrou a lei, ou seja, a lei do pecado que estava enferma na carne. A carne, minha, sua, ela estava enferma. Por quê? Por causa do pecado. E a carne que verdadeiramente estava em nós nos separava de Deus. Por quê? Porque havia uma lei dada. Porque todo aquele que pecar haveria de morrer. Todo aquele que transgredisse a lei de Deus estava separado de Deus. Não podia estar mais unido a Deus. Era uma lei. E ou seja, toda a humanidade foi encerrada debaixo da lei deste pecado. Foi feito-se um concerto então. Que concerto foi feito com o povo judeu? Foi o primeiro concerto que Deus havia feito com o povo judeu. Que o povo judeu levantaria dentre os homens, né? O que? Os sacerdotes. E sobre aqueles sacerdotes que se levantariam, eles ali ofereciam um holocausto diante de Deus. Específico. Quando nós lemos ali o livro de Levíticos, quando nós lemos o livro de Deuteronômio, nós começamos então a entender a respeito das leis e de várias coisas que foram colocadas ali ao povo judeu.
Ou seja, era necessário então que uma vez por ano o sacerdote então ele consagrasse a sua vida, ungisse a sua vida durante um determinado tempo, e ali ele consagrasse para que ele pudesse entrar no santuário de Deus. E ali ele fazia oferendas e holocaustos. Um era sobre um cordeiro sem mancha, sem problema nenhum, que simbolizava o quê? Simbolizava perfeição. Perfeição. E o outro era se colocado um bode, que impunha-se as mãos sobre aquele bode, e aquele bode era confessado todo o pecado do povo de Israel, e este bode era então lançado ao deserto. Ou seja, ele era solto para que ele fosse precipitado e morresse no deserto, morresse, né, durante o tempo. Ou seja, era uma concepção que havia sido dada, uma alegoria do que haveria de acontecer sobre as nossas vidas. Como assim? Aquele cordeiro que não tinha pecado, que não tinha mancha, que não tinha problema nenhum, e ali era ofertado, era verdadeiramente o simbolismo do Cordeiro de Deus, que verdadeiramente era derramado, o seu sangue aspergido, o seu sangue derramado, para quê? Para a remissão, para a expiação dos pecados do povo de Israel. Agora, a lei continuava enferma. Por quê? Porque a lei, ela trazia uma concepção ao povo judeu de tempo determinado. De tempos em tempos, escuta bem isso, de tempos em tempos, era necessário que aquele povo, ele fizesse aquele concerto, ou ele fizesse aquele holocausto, e oferecesse ali então, sacrifícios em favor da expiação do pecado. Era necessário constantemente, ou seja, constantemente declarávamos, o povo declarava, ou seja, constantemente o povo estava em pecado. E a lei literalmente encerrou tudo, todos os seres, até mesmo os gentios, né? Vamos dizer que hoje somos nós também estávamos separados de Deus por conta do quê? Por conta desta lei. Mas aí a palavra fala então que Jesus Cristo, Deus, aí vem uma concepção que Deus, ele enviou o seu Filho em um propósito. Para que aqui? Na semelhança da carne. Primeira característica que Jesus Cristo ele veio na terra foi na semelhança da carne. Por quê? Para que da mesma maneira que eu e você, nós passássemos pelas dificuldades, pelas enfermidades, pelo cansaço, pelas tribulações, assim também Cristo, igualmente ele se fizesse igual a nós. Por isso a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele não teve por usurpação ser semelhante a Deus. Ele podia sim, mas ele não teve. Ele não veio. Ele tinha este poder, tinha. Ele poderia ordenar, olha, não aceito. Tinha este poder, mas o propósito dele não foi esse. E quando nós começamos a entender pelo Espírito qual foi o propósito do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, então nós começamos a entender o quê? O que simboliza a ação de Jesus Cristo em nossas vidas. Ou seja, a lei do Espírito de vida me livrou. E aí nós vamos aqui, olha só, enviando seu Filho em semelhança da carne, pecado pelo pecado. Aí agora lá, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Isso é interessantíssimo. Quando nós vemos o que? Primeira coisa que nós vemos, era impossível a lei porque todos estavam enfermos. Enfermos pelo quê? Por causa da carne, né? Ou seja, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Deus enviou Jesus Cristo na semelhança do quê? Da carne, ou seja, do pecado. Só que existiu uma diferença em Cristo Jesus. Qual foi a diferenciação em Cristo Jesus? Quando aqui fala que pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, duas vezes. O pecado da qual estava sobre mim, estava sobre ti, estava sobre cada um de nós. Cristo, quando Jesus Cristo, ele venceu o pecado no deserto, aconteceu uma grande ação naquele momento. Qual foi a ação então que aconteceu naquele momento? A palavra do Senhor fala então que foi lhe dado o poder do quê? De perdoar os pecados. Ou seja, ele
além dele se fazer pecado e carregar sobre si todo o meu pecado, ele havia vencido, ele venceu o pecado do mundo, ou seja, ele venceu a carne. Ou seja, por isso que a palavra do Senhor fala então que Jesus Cristo, ele condenou o pecado na carne. A ação de Cristo Jesus, a ação dele se fazer pecador, são duas ações de Cristo Jesus. Ele se fez pecador, amém? Ele se fez pecador, ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. E aí, em segundo plano, ele venceu o pecado. Por quê? Porque ele não pecou. E o fato dele não ter pecado e ter sido feito o pecado em si, foi lhe dado a autoridade no Espírito e na carne. Duas vezes foi dada uma autoridade a Cristo Jesus. Primeiro, de perdoar os pecados, amém? Em segundo plano, de conceder o quê? Vida sim. Por quê? Porque ali havia condenado o que me separava, o que sobre a minha vida estava, a condenação da lei do pecado, da morte. Já não havia mais autoridade, porque Cristo então, ele venceu. Só que a ação não termina aí. Como não, pastor? Não termina aí. Porque o poder pertencia a quem? A Jesus. Ele tinha o poder. Qual foi a ação de Jesus Cristo sobre a minha e sobre a sua vida? Jesus Cristo, ele falou aqui: eu vos dou. Ele deu a mim e deu a você. Ou seja, todo aquele que receber, todo aquele que crer, de modo algum será confundido. Todo aquele que vier até a mim, de modo algum eu rejeitarei. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele deu a nós o que ele fez, a obra que ele fez aqui na terra, ele deu a mim e deu a você. E aí hoje nós temos o direito do quê? Direito segundo a graça de Jesus Cristo, ou seja, dom gratuito de Deus. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios 2, é um versículo que eu cravo no meu coração, que diz assim, que mediante o quê? Mediante a fé, a graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém vos glorie. Ou seja, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço. Porque por muitas vezes nós estamos dentro da igreja de Deus e nós por muitas vezes nós, poxa, mas agora eu estou firme, né? A gente fala assim, teve um tempo na minha vida que eu falo assim, agora eu estou firme com Deus, eu oro, eu busco a presença de Deus, nossa, eu estou salvo, agora eu estou feliz, porque eu estou salvo. E eu não percebia que isso, como o Paulo ele disse aqui no livro de Eclesiastes 2, isso também é vaidade. E isso me afasta de Deus. Por quê? Porque eu olho para mim e falo assim, nossa, minhas obras me fazem digno da salvação. E não é isso, amados. Não é pelo que eu faço, pelo que eu sou, ou pela minha ação já. É pelo que Cristo é na minha vida. Aí nós vemos aqui no versículo número 4, então, para que a justiça da lei, olha, escuta bem, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só então agora, a justiça da lei, ou seja, segundo a lei nós estávamos condenados, amém? Mas agora nós que já não andamos mais na carne, segundo o Espírito, ou seja, entendemos o que é a graça salvadora de Cristo Jesus e já não andamos mais por o quê? Por aparência. Nós ministramos o quê? Na semana, quarta-feira, se não me engano, nós falamos que o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, amados, não importa o que eu faça, não importa como eu faço, é melhor o que? Ainda obedecer. É melhor que o que? Eu escute a voz de Deus, tenha sensibilidade do que a voz de Deus. E aí a palavra do Senhor fala o quê? Quando eu entendo a lei do Espírito de vida e eu aceito esta lei na minha vida, ou seja, a graça salvadora. Então, a partir daquele momento, eu tenho o quê? Eu tenho a remissão dos meus pecados. Eu tenho o quê? Pela fé, a graça salvadora de Cristo na minha vida. E agora, um outro plano, para que a justiça
lei se cumprisse em nós. Ou seja, sim, sou digno de condenação, mas a lei do Espírito de vida, pela justificação em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu tenho direito de vida segundo o que Cristo Jesus fez por mim. Ou seja, não existe mais condenação, não existe mais acusação por parte do inimigo, dizendo, você fez isso, então você... Não existe mais. A partir de hoje, toda a condenação, todo o meu passado, tudo que me dividia de Deus, hoje é tirado este peso de mim, é tirado este fardo de mim, para que eu possa viver o que? Livremente, para que eu possa viver com o que? Com tranquilidade e paz. Por quê? Porque a lei de Cristo, que é a lei do Espírito de vida, está sobre mim. E esta lei me livrou do pecado. Por isso a palavra do Senhor fala o quê? Contra estas coisas não existe lei. O Espírito, o fruto do Espírito Santo, quando está sobre a minha vida, não existe lei neste mundo que vai trazer mais condenação sobre a minha vida. Não, existe uma lei maior, a lei da graça do Senhor Jesus Cristo, que está em mim. Agora, não pelo que eu sou, não pelo que eu faço, não segundo as obras, mas segundo a lei da graça e do amor de Cristo que está sobre a minha vida. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu posso viver, eu posso desfrutar. Amados, eu não tenho mais aquele peso sobre a minha vida, dizendo, nossa, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Amados, eu digo para vocês, sim, amados, quando você está vivendo assim, crentes que vivem preocupados, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, nossa, será que Deus, amados, isso não é graça, amados, isso é sacrifício. Pela graça eu vivo em paz em Cristo Jesus. Deus me traz paz, convicção, a certeza de que o amor de Deus está derramado sobre a minha vida, e pela graça eu sou salvo mediante a fé. Eu tenho fé, você tem fé que Cristo salvou, que Cristo entregou, que Cristo fez a obra sobre a sua vida? Isso é graça. Então a graça, que foi falado pelo pastor Javier e tem sido ensinado pelo pastor Fernando, que graça que se cobra não é graça. Ou seja, Jesus Cristo, Ele não faz cobrança para mim e para você. Ele simplesmente, Ele se doou e entregou para mim, de graça para você, gratuitamente o que? A vida e vida em abundância. Qual é a condição? Crermos e aceitarmos de todo o coração. Agora, a lei do Espírito de vida, este sim, quando se é dado a liberdade, ele começa a operar. E aí você começa a ver aqueles crentes alegres, felizes, cheios do Espírito Santo, que tudo está uma bênção, tudo está... Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, ou seja, ele não consegue mais olhar para os defeitos, ele não consegue olhar mais para os problemas, ele não consegue mais olhar para o quê? Para o que condena, não. Ele começa a olhar para Jesus, e em Jesus todas as coisas são maravilhosas, todas as coisas são boas, amados. Então nós temos que olhar para quê? A palavra do Senhor fala o quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nestas coisas pensais. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, desviem os vossos olhos do que não é de Deus, do que não traz edificação para a sua vida. Desvie seu olho. Amado, se você está vendo ali na frente uma pessoa que você fala assim, se eu for encontrar aquela pessoa vai fofocar e vai falar mal de outra, sai de longe, amado. Se você conhece uma pessoa e fala assim, nossa, ali você fala, conversar com aquele irmão, você não vai falar de bênção, de poder de Deus. Aí eu vou lá conversar, vai conversar sobre o poder de Deus, vai conversar sobre o amor de Deus, amado. Crente, amados, ele fala sobre o poder de Deus, sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a ação de Cristo nas nossas vidas. Amados, eu pergunto para os irmãos já viram na palavra do Senhor Jesus Cristo falando a respeito de prova, tribulação, angústia? Sim, Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que ele fala, olha só, completa tudo. Mas eu estou sendo sincero, tem crente que vive na prova, amados. Tem crente que vive no deserto 40 anos. E eu vou ser sincero para os irmãos, crente que fica 40 anos no deserto é porque falou contra Deus em alguma ocasião. Tem que tomar cuidado com isso, amados. Muitos dos crentes ficaram 40 anos no deserto ali, e muitos morreram pelo caminho, a palavra do Senhor fala. Muitos foram daqueles que blasfemaram contra Deus ali na porta de Canaã.
Então, se você está passando um deserto muito longo, amados, começa a questionar. Porque, amados, quando eu tenho consciência da vitória de Cristo em minha vida, eu começo a ver o quê? Novidade de vida, dia após dia, bênção sobre bênção, sabe? Glória sobre glória, amados. De glória em glória eu serei transformado na mesma imagem, como o Espírito Senhor, como um espelho, refletindo a glória de Deus. Então, amados, é um tempo de nós começarmos a vivermos o quê? Bênção e bênção de Deus em abundância. Mas nós temos que pisar na cabeça da serpente, nós temos que pisar na cabeça de Satanás. Já não existe mais condenação, não existe mais acusação, amados. O inimigo vem te acusar, então rebate com ele, rebate na palavra, ó. Não tem mais condenação, eu sou vivo, eu tenho a lei do Espírito de vida em minha vida, eu não aceito isso mais para minha vida. Sai daqui em nome de Jesus. Foi dada uma autoridade para mim e para você, amado. Não aceita o que o inimigo vem impor sobre a tua vida. Creia, porque Deus é conosco, amados. Nós temos que crer, nós temos que profetizar a palavra do Senhor, segundo a autoridade que foi dada a mim e foi dada a vocês, amados. Então nós temos que confessar dia após dia em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar a igreja, então, a abrir a palavra no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo número 11, versículo número 23 em diante. Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quero convidar a igreja a estar de pé comigo, estender as tuas mãos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e consagrar a Santa Ceia ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eis aqui, Deus Pai, o seu corpo partido por nós, Senhor Deus Pai. Este pão que simboliza assim o seu corpo partido por nós, a dor, Deus Pai, a angústia, a enfermidade, Deus Pai. Pelo castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras, sim, nós fomos sarados. Por isso, Pai, nós declaramos, Deus Pai, que verdadeiramente nós fomos sarados, nós fomos curados, e as sortes de bênçãos estão sobre as nossas vidas. Pai Santo, nós cremos na Tua palavra, Pai, oramos e consagramos este pão, verdadeiramente declarando: este é o meu corpo, que foi partido por vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Damos-te graça e consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Pai. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus para todos sempre. Diz a palavra do Senhor que nós venhamos esperar uns aos outros para que todos nós possamos juntos então tomar, e todos nós juntos então venhamos a tomar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Comamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus, porque sabemos sim, Pai, que da mesma maneira que Tu entregaste o Teu corpo, Deus Pai, ferido, Deus Pai, assim também, Senhor Jesus Cristo, nós, na Tua semelhança, Pai, saberemos que este corpo, Deus Pai, é limitado, Deus Pai, é corruptível, mas sabemos que assim como Tu recebeste o corpo incorruptível, assim também nós receberemos desse corpo, Deus Pai, incorruptível, para estar para contigo, Deus Pai, na eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomando o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Pai Santo, eis aqui diante do Teu povo, diante da Tua igreja, o fruto da vida, este cálice, Deus Pai, a qual simboliza o Seu sangue vertido na cruz, Deus Pai. Sangue do qual nos justifica, Deus Pai, de todo o pecado, Pai Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós oramos e consagramos a Ti, Deus e Pai, este vinho, Deus Pai, na qual simboliza, Deus Pai, o Seu sangue vertido, Deus Pai, que nos justifica, Pai. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, damos graça, Pai. E como nisso Teu Evangelho, Pai, eu ministro sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Sejam perdoados o pecado da Sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, Deus e Pai. Amém e amém. Deixa eu esse Novo Testamento. Aleluia, Pai, obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor. Obrigado pela Tua infinita graça, Deus. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Seu sacrifício. Santo. Verdadeiramente nós na consciência, para a justificação segundo o sangue de Cristo em nossas vidas, venhamos a beber. Bebamos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz, Pai. Porque hoje nós temos vida em abundância e podemos viver e declarar, Pai, dia após dia, Deus Pai, que a lei do pecado, Deus Pai, a lei da carne, Deus Pai, não está sobre nós, mas o Espírito de vida, sim, Pai. A lei do Espírito de vida, Pai, repousa sobre a minha, sobre as nossas vidas, Pai Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, não segundo as obras que nós devemos ter feito, Deus Pai, mas segundo a Sua graça salvadora, segundo o Seu amor, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos nossas vidas, Pai, a declarar, Senhor Jesus Cristo, que Tu verdadeiramente, Pai, em minha vida, Deus Pai, buscar o Teu povo, a Tua igreja, Deus Pai, esperamos em Ti, Pai, confiantes, crendo, Deus Pai, como igreja em plenitude e comunhão, segundo a graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Te louvamos e agradecemos e entregamos nossas vidas diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus Pai, amém e amém, glória seja dada em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar contribuindo na casa do Senhor, amém? Agora o Senhor fala com os meus filhos de coração, não por tristeza e necessidade, porque Deus vai me dar com alegria, amém? Bem, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem nos concedido, amém? A parte de baixo aqui, eu acredito que logo nós estaremos usando, né? Aos domingos nós poderemos estar utilizando. E eu sei que Deus tem abençoado, tem suprido, mas que os irmãos também possam ser embaixadores de Cristo. É uma coisa assim que realmente eu sei que é uma luta muito grande, mas convidem as pessoas, tenham ousadia para convidar as pessoas a virem à casa do Senhor, escutar a palavra do Senhor, a graça do Senhor. Verdadeiramente, porque este corpo local é um corpo da qual o Senhor realmente tem verdadeiramente honrado, tem suprido. E eu vejo verdadeiramente, amados, que verdadeiramente todos os irmãos, né, quando nós tomamos um compromisso bíblico com Cristo, o Senhor verdadeiramente Ele tem honrado, amém? Isso não é questão financeira não, amados, é uma questão realmente de nós doarmos as nossas vidas, o nosso coração e anunciar o ano do Senhor, amém? Nós, o ano aceitável do Senhor. Vamos orar e consagrar nossos dias e nossas ofertas em nome de Jesus, amém? Pai Santo, diante de Ti nós oramos e consagramos a Ti nossos dias e nossas ofertas alçadas, para que haja mantimento, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo e na Tua obra, Deus Pai. Que a Tua obra venha a ser feita nessa nação, Deus Pai, venhamos apregoar o ano aceitável do Senhor, Deus Pai, ao povo japonês, Deus Pai, esta nação, e assim também aos brasileiros que aqui se encontram, Deus Pai, todo qualquer povo, tribo, língua e nação, Pai, seja anunciado, Pai, o Teu santo nome, Pai Santo, diante de Ti também, Pai, abençoa a vida dos Teus filhos, segundo a Tua palavra, Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, que nunca venha faltar a provisão sobre, Deus Pai, o lar dos Teus filhos, que antes haja, Deus Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos compartilhar uns para com os outros. E assim também, Senhor meu Deus e Pai, nunca venha faltar a saúde, o vigor, a disposição. Oramos e consagramos a Ti os nossos dízimos diante da Tua presença, para que seja repreendido o espírito devorador, e que verdadeiramente se abra a janela do céu e a Tua bênção, Deus Pai, sobrevenha sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus Pai, e seja assim exaltado o Teu santo nome. Nós oramos, consagramos diante de Ti, crendo que Tu és poderoso para assim fazer, Deus Pai. Por isso entregamos a Ti nossos dízimos e nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, lembrando então, semana que vem, segunda-feira, estamos reunidos no lar da nossa amada irmã Renata. Amém? Os irmãos sentidos do coração estarem lá conosco. Nós estamos lá às 8h30 da noite. Amém? Convidem as pessoas. Ponto de pregação em Matos Montes. Estamos ali na casa da irmã Renata. E terça-feira estamos aqui às 8 horas da noite com os jovens, ministrando culto, sim. Amém? Ministrando música aos jovens. E logicamente ali, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, estaremos transmitindo a palavra do Senhor também no culto de jovens. Quarta-feira estamos ministrando estudo bíblico. Amém? Nós começaremos o estudo bíblico nas quartas-feiras a respeito da vida de Pedro, segundo a simbologia, a Igreja de Cristo. Recebe exatamente este título, a Igreja de Cristo através da vida de Pedro, tá? Nos dias de hoje. Simboliza a Igreja de Cristo através da vida de Pedro. E quinta-feira, amém? Os irmãos quiserem receber uma visita, estamos dispostos, estamos ali para atender os irmãos. Sexta-feira estamos com culto de oração às 9h30 da noite. Sábado estamos reunidos às 9h30 da noite aqui na igreja local. E domingo às 10 horas da manhã. Lembrando, então, semana que vem eu peço a negar aos obreiros, estejam providenciando, os irmãos possam colaborar no culto da semana que vem. Tenham liberdade, verdadeiramente, que o Espírito Santo possa conduzir, mas eu coloco sobre a responsabilidade dos obreiros. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão nos assistindo através da internet também, que Deus abençoe e continue acessando mesmo, que verdadeiramente Deus possa falar contigo em nome de Jesus, através da palavra, através do louvor. Eu mando um abraço a todos que já estão postando comentários. Quero abençoar a vida da minha professora Nilza Nil, que esse dia postou um comentário. Nós amamos muito a sua vida, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, e todos os demais irmãos da ADNIPO de todo o mundo, de todo o Brasil, que Deus abençoe grandemente. Postem ali os seus recados, amém, em nome de Jesus Cristo, para que realmente nós possamos continuar pronunciando, pregando o amor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe os jovens também. São tantas e tantas pessoas, quando nós vamos ver a nível internet, nós vamos ver, são inúmeras pessoas que estão acessando, então que os irmãos possam verdadeiramente continuar ali acessando mesmo e apregoar, divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a igreja a estar de pé, nos orar e ministrar a bênção à igreja. Amém? Em nome de Jesus. Pai Santo, diante de Ti, como ministro do Evangelho, abençoa a Tua igreja. Guarda, livra, Senhor Deus Pai, acampa os Teus anjos ao redor. A semana que segue venha ser uma semana de bênção, de paz, de alegria. Que verdadeiramente a Tua presença, o Teu amor seja derramado sobre a vida dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tua palavra, Deus Pai, seja bendito verdadeiramente a entrada e a saída dos Teus filhos. Bendito Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, verdadeiramente seus feitos com a Sua amassadeira. Tudo que nós temos, Deus Pai, por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, tudo verdadeiramente conhecido como tido por nós, seja bendito em Ti, consagrado a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E assim também, Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, ministra a Sua bênção, Pai, sobre as vidas de cada criança, de cada adolescente, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua paz esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda as Tuas mãos aos céus, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, esteja não somente no dia de hoje, mas para todo sempre com toda a igreja, e todos nós juntos em uma só voz vamos dizer amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.